dando início à apresentação do artigo intitulado Investigação das Relações Socioambientais com estudantes de diversas cidades de Pernambuco. Esse trabalho é realizado pelo Grupo de Pesquisa e Extensão Nicho Sustentável, vinculado ao IFPE Campus Vitória de Santo Antão, com autoria de Gleidson Jones Queiroz Xavier, Ana Paula da Silva Santos e Elias Inácio da Silva. O objetivo desse trabalho foi catalogar e organizar o nível de conhecimento socioambiental de estudantes de diversas cidades de Pernambuco, sendo desde o ensino fundamental até o ensino superior. Assim, tendo um panorama geral em que nível se encontra o conhecimento socioambiental dos estudantes ao longo da sua vida acadêmica. A metodologia que utilizamos foi uma metodologia qualitativa, através da aplicação de questionário e aplicação de um debate dirigido em todas as turmas que fomos. Através disso, realizamos gráficos e figuras para melhor entender e analisar os resultados obtidos. Esse trabalho fundamenta-se que existem diversos gargalos no ensino das relações socioambientais que temos com o meio ambiente. Precisamos sim reativar esses ensinos, cobrar, fiscalizar e garantir que eles aconteçam de maneira eficaz. Por isso, realizamos esse questionário para ver se ao longo do desenvolvimento da vida acadêmica esses conhecimentos são realmente aplicados. De início, o questionário continha 4 perguntas, na qual as alternativas eram sim ou não. Perguntas do cunho como: você já praticou alguma atividade em ambiente rural? Você se preocupa com o que você consome? Você alguma vez já parou para pensar como o seu consumo impacta o meio ambiente? E se ao comprar alimentos, você busca informações nutricionais e os ingredientes? O panorama geral dessa tabela leva-nos a entender que, tendo como referência a predominância das alternativas escolhidas pela maioria, entende-se que é comum refletir sobre o impacto das nossas ações ao meio ambiente. Porém, pouco sabe-se sobre o que consumimos e pouco se contribui para instituições que defendam e preservem o meio ambiente. No nosso primeiro gráfico, os alunos foram confrontados com a pergunta sobre qual custo eles levariam em consideração na hora de realizar uma compra, sendo os custos econômico, social, ambiental e emocional. O custo econômico é quando leva-se apenas o valor monetário daquela compra. O custo social é o impacto social que aquela produção de alimentos acarreta no meio que está inserida. O impacto ambiental é o que aquela produção acarreta ao meio ambiente ao longo da sua produção. E o emocional é quando compramos um produto sem ao menos pesquisar ou saber o que aquilo ali impacta ao meio ambiente. Estamos apenas voltados à nossa necessidade de consumo. E a resposta leva-nos a entender que a grande maioria dos estudantes se preocupa apenas com o custo econômico, sendo o custo ambiental, social e emocional os menos prevalecidos, respectivamente. Um ponto interessante dessa pergunta é que mesmo a grande maioria dos alunos dizendo que se preocupam com o meio ambiente, que procuram saber de onde vêm os seus alimentos, afirmaram levar em consideração o custo econômico e não ambiental ou social. Então vemos aí o nosso primeiro gargalo no ensino e na aplicação prática das nossas relações ambientais. O custo emocional foi o menos marcado, mas leva-nos a entender que muito do que nós compramos não realmente precisamos, estamos apenas suprindo nossos desejos momentâneos. E o custo econômico tem as suas desvantagens, porque na grande maioria das vezes não procuramos economizar, e sim comprar aquilo que mais gostamos. Em seguida, os alunos foram confrontados sobre a pergunta sobre os sistemas de produção, na qual eles tinham 5 alternativas e teriam que dizer qual desses sistemas é o que mais gasta recursos como água e quantidade de terras, sendo as alternativas soja, milho, pecuária, pimentão e alface. Nessa questão,
38,7% dos alunos responderam que a pecuária é o sistema que mais gasta, estando correto, mas uma quantidade incrível errou a alternativa, e uma quantidade surpreendente de 28,8% afirmaram que uma produção de alface gastaria mais do que uma produção pecuária, como a criação de gado e suíno, evidenciando aí um enorme gargalo no ensino sobre os impactos ambientais da nossa agricultura. Agora, dá-se início à nossa sessão do questionário, a qual perguntamos sobre o nível de conhecimento dos alunos sobre alguns temas, na qual eles tinham 5 alternativas, sendo 1 conheço pouco e 5 conheço muito. O primeiro tema foi sobre os gases do efeito estufa. A maioria dos alunos afirmou que não conhece essa temática e nem os impactos socioambientais dela. O segundo tema foi sobre o gasto de água na agropecuária. Evidenciamos que a maior parte dos alunos afirma conhecer esse tema, sendo as alternativas 3, 4 e 5, na qual se classifica conhecimentos satisfatórios. Quando a pergunta foi o desmatamento das nossas florestas brasileiras, a grande maioria dos alunos marcaram 4 e 5, evidenciando conhecer essa temática. E quando o tema foi o destino das grandes plantações de alimentos, a grande maioria evidenciou não conhecer. Um ponto a ser destacado nessas alternativas é que no gasto de água, por exemplo, em que a maioria dos alunos afirmaram ter um conhecimento satisfatório, não condiz com a pergunta sobre sistemas de produção, em que boa parte afirmou que uma plantação de alface, de soja ou milho gastaria mais do que criar animais. Por fim, chegamos à conclusão de que é necessário estabelecer diálogos entre produção e consumo com o intuito de melhorar a nossa relação da sociedade com a fauna e a flora, buscando cada vez mais consumir produtos saudáveis e que respeitem os diversos custos, investindo em sistemas de produção ambientalmente corretos, pautados sempre na agroecologia. As referências de trabalho e os agradecimentos. Agradecemos a coordenação de extensão do IFPE Campus Vitória